Não, meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida, a sua família e a minha gratidão do coração por esse trabalho que temos feito juntos e que eu não tenho dúvida, temos agradado ao nosso Deus que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. A reconstrução dos muros de Jerusalém ainda será a nossa temática. A leitura é a mesma, capítulo 2, versículo 18, do livro de Neemias. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforcemos as suas mãos, esforçaram as suas mãos para o bem. Um dos grandes desafios de Neemias, ao chegar em Jerusalém, era convencer os nobres da terra para aquele tão grande trabalho, para aquela tão grande tarefa. Entre os nobres estavam ali o Sanbalate, que era ferrenhamente contrário, Tobias e Gesem. Eles eram terrivelmente contrários a qualquer bem que viesse para os filhos de Israel. Mas ele não era a maioria. E, aliás, se fossem, Deus estava no negócio, não tinha homem. Nosso irmão Jó diz que os desígnios do Senhor não podem ser impedidos. Não há homem que possa impedir aquilo que Deus quer fazer. Então, seguindo esse desafio de convencer as pessoas, de trazer as pessoas para o seu lado, de engajar as pessoas naquela grande tarefa, ele ficou 3 dias avaliando, saía madrugada para ver, mas depois de 3 dias, a Bíblia diz que então ele declarou o que estava por fazer. Ninguém sabia. Os nobres não sabiam, ninguém sabia. Ele disse aí: de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não me declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. Mas lá já no versículo 18, aquele que nós lemos, ele declarou o que ele estava ali fazendo. Naturalmente ele estava estranho. Esse homem aqui, o que é que ele está fazendo aqui? Alguma coisa estava estranhando. Mas aí no capítulo 18 ele declara aos nobres o que ele estava ali por fazer. E ele diz: eu declarei a eles, aos nobres, ao povo, como a mão de Deus me fora favorável. Isto é, um escravo lá na Babilônia e recebe agora a permissão, e não só a permissão, mas a ajuda também, o dinheiro e todo o apoio logístico e legal também e administrativo para fazer o trabalho. Então Deus me foi favorável, como também as palavras do rei, que havia liberado, que ele me tinha dito. Então disseram, quem? O povo e os nobres disseram: levantemos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. E aí vem a contrariedade de Sanbalate, Tobias e Gesem. E a Bíblia diz que eles zombaram de Neemias e até desprezaram Neemias, taxando, acusando que Neemias era ali alguém que se rebelaria contra o rei, alguém que se tornaria, que criaria uma insurreição contra o rei. Ele, após haver trazido para o lado dele os nobres, diz a Bíblia que ele começa a edificar. Começando a edificar, reedificar os muros, começam também
as perseguições, começam as traições, começam os problemas. No capítulo 10, no capítulo 2, versículo 10 que eu já li, diz que aquilo que o Neemias trouxera para fazer em Jerusalém desagradou os inimigos com grande desagrado. Grande desagrado. Eles se lamentando de que alguém, no caso o rei Artaxerxes, tivesse se incomodado com a miséria dos filhos de Israel e se proposto no seu coração ajudar. No capítulo 4, versículos 7 e 8, agora vem a ameaça. Primeiro eles se amotinam e reprovam o trabalho de Neemias. No capítulo 4, versículos 7 e 8, eles ameaçam. Veja o que é que eles dizem. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, e Tobias e os arábios, e os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas de Jerusalém, já as roturas se começaram a tapar, iraram-se sobremodo. Ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do intento. Veja que eles aqui se amotinam agora e se insurgem contra a obra de Deus. Meus amados irmãos, eu nunca vi ninguém se insurgir contra a obra de Deus e levar vantagem. Eu nunca vi. Pode ter uma batalhazinha aqui, aparentemente que venceu aqui. Não, no final das contas, serão derrotados. Então eles agora se unem para invadir Jerusalém e impedir a força a reconstrução dos muros. Então olha o pensamento deles. Então disse: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Era o pensamento deles contra o povo de Judá. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, senão nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Mas, meus queridos, Deus não tem apenas homens sábios na sua obra. Deus tem homens valorosos e corajosos também. Sabendo do intento da invasão de Jerusalém e com o risco que correriam de morte, a Bíblia diz que, no capítulo 4, versículos 9, 16, capítulo 4, versículos 9, 16 e 18, olha a providência que Deus colocou no coração de Neemias para rechaçar, para se contrapor à vontade diabólica dos três inimigos. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Veja, meus amados irmãos, que o homem de Deus, ele não coloca a arma na frente das coisas, ele coloca a oração. O homem de Deus não coloca o seu músculo avantajado, os amigos que ele tem. Não, ele coloca a oração e o jejum. Quando eles souberam que havia essa ameaça de invasão e que eles correriam um risco de vida, o risco de morte, a Bíblia diz que eles oraram a Deus. No versículo 16 a 18, diz assim: e sucedeu o quê? Desde aquele dia. Que dia? Desde o dia que eles souberam da trama dos inimigos para invadir Jerusalém e impedir a obra, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra e outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por trás de toda Judá. Metade trabalhava e metade vigiava.
Metade trabalhava e metade vigiava. Daí nós podemos aprender, meus amados irmãos, que ninguém vence o inimigo, primeiro, sem oração. E depois, com vigilância, com cuidado, com armas espirituais. Ninguém. Ninguém vence pelo avantajado, como eu disse, pelo avantajado do seu músculo, pelas armas, pelo poderio bélico que possui, pelos amigos influentes que tem. Não, só se vence a obra contra o inimigo com oração, com armas espirituais e com vigilância. Desde aquele dia, Neemias pôs guarda contra eles. Glória ao Senhor Jesus. Então, nós vivemos um tempo de ameaças. O inimigo está sempre nos ameaçando, que é o que ele bem faz, é ameaçar. Mas o que é que nós devemos fazer para fugir das ameaças dele? É responder à altura? Não. Coloque seu joelho em oração. Oremos ao nosso Deus, entregue tudo ao Senhor. A Bíblia manda que nós entreguemos todos os nossos problemas ao Senhor. Depois de entregue, confie e Ele tudo fará. Versículo 17. E os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. Eu quero ver qual é o inimigo que vai vencer um povo desse. Eu quero ver qual é o povo que tem tanto cuidado, que vive na presença de Deus, que será vencido. Será um povo eternamente vencedor. Com uma mão trabalhava e com a outra tinha as armas. Isso quer dizer, meus amados irmãos, que nós devemos estar vigiando contra as coisas que o mundo prepara contra nós. Com uma mão a gente trabalha, de uma forma a gente trabalha, e da outra forma a gente usa as armas, a justiça, a oração, o jejum, a obediência a Deus, o cuidado com a nossa língua, o cuidado com o que vemos, o cuidado com o que falamos. Essas são armas que vão nos ajudar espiritualmente a vencer o inimigo que está tramando contra nós. Ele já está se enfileirando contra nós. Mas se nós tivermos a vigilância que teve Neemias, nós seremos vencedores. Versículo 18. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos. Ninguém andava desarmado. Cada um estava com a espada cingida aos lombos. Isso significa as armaduras espirituais que nós não devemos desprezar hora alguma. Todos temos que portar as armaduras espirituais. Então, os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos e edificavam. Estavam edificando, mas estavam armados, preparados contra o inimigo. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. Isso é Neemias dizendo. Eu não conheço um exemplo de liderança tão eficaz, tão eficiente quanto esse de Neemias. Neemias não era aquele líder que mandava fazer, era o líder que ia fazer. Neemias não era aquele que delegava poderes, era aquele que ia também. Então, o povo estava correndo perigo? Estava. O povo estava correndo o risco de ser invadido, de ser morto? Estava. Mas a Bíblia diz que Neemias estava lá. E com ele estava o trombeteiro, aquele que toca a trombeta. Para que o trombeteiro estava perto dele? Porque na hora H, na hora de uma invasão, uma possível invasão, o homem da trombeta ali já estava ali para tocar a trombeta, reunir o povo e investir contra o inimigo. E a vitória era certa. De maneira que Neemias empenhou todos esses cuidados na reconstrução dos muros e foi vencedor. No capítulo 6, versículo 2, eles aí mudaram. Primeiro, eles ameaçaram,
se entristeceram, ameaçaram, mas no capítulo 6, versículo 2, eles inventaram outra modalidade de engano. Sanbalat e Géser enviaram a dizer: vem e congreguemos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, disse Neemias, intentavam fazer-me mal. De maneira que Neemias mandou dizer: eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Ali o perigo do encontro de Neemias, que Deus não ia deixar ele ir, eram basicamente três. Primeiro, ele poderia sofrer uma pressão e abandonar, e fazer um acordo, por exemplo, fazer um acordo e largar a obra. Ele estando lá com eles, ele sozinho com eles, poderia sofrer uma pressão assim e largar a obra, que Deus não deixaria. Segundo, eles poderiam levantar uma mentira ali, inventar uma mentira e prender Neemias e tirar da frente da batalha, da frente da obra. O líder, quando ele é tirado da frente da obra, a obra esmurece. Os liderados entristecem, amolecem. Eles queriam isso, não. A gente inventa alguma coisa, tira ele da frente e a obra não vai. E por último, eles poderiam matar Neemias. De forma que Deus não deixou que Neemias caísse nessa cilada, porque Neemias sabia, eles querem fazer-me mal. Cuidado, meu querido irmão e amigo, com os intrusos na sua vida, nos seus negócios. Intrusos tem demais. Pessoas que se intrometem nas coisas, das quais ele não tem nada a ver, para piorar, para retardar, para mudar a direção, para prejudicar. Era isso que os inimigos da obra de Deus queriam fazer. Retardar a obra, fazer alguma coisa para que o intento maligno deles fosse realizado. Mas uma coisa é certa, Deus é o Deus que cuida. Não adianta o inimigo abrir o inferno, não adianta nada. Não adianta fazer coisa alguma contra aqueles que servem e obedecem ao nosso Deus. Todos os planos foram frustrados. Todos os planos caíram. E a Bíblia diz que os muros foram reconstruídos em apenas 52 dias. Para a glória de Deus e para a decepção dos inimigos, para a derrota dos inimigos, o muro foi, sim, reerguido em 52 dias, as portas fechadas com fechaduras e o nome do Senhor foi glorificado. Se Neemias não estivesse totalmente seguro em Deus, ele poderia ceder a essa, não, vamos congregar junto, rapaz. Vamos fazer, nós temos um plano aqui, vai dar certo junto. Não dá não, o seu plano, meu amado irmão, é o que Deus colocou no seu coração. Deixa o inimigo para lá. Inimigo sempre será inimigo. O inimigo, ele apenas se junta, mas ele não muda de atitude. O inimigo é como escorpião. O intento dele é ferroar, é prejudicar. De maneira que os inimigos foram frustrados, os muros foram reerguidos e o nome do Senhor glorificado. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e que nós aguardemos o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.